Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, a audiência pública debate sobre os imóveis abandonados em Águas Claras. Legislação. Comissão Geral discute o Plano de Preservação Urbanística de Brasília. Conheça histórias de deputados que nasceram fora do DF e encontraram aqui um verdadeiro lar e sentido de luta política. Contraponto. Lei sobre saidinhas dos presos do semiaberto repercute na CLDF. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa entre os dias 15 e 19 de abril. Na segunda-feira, dia 15 de abril, a Comissão de Educação promoveu uma reunião pública com professores e alunos da Universidade do Distrito Federal. A principal demanda foi para que a gestão universitária seja feita com mais democracia e participação da comunidade acadêmica. Segundo o presidente do sindicato da UNDF, as decisões são tomadas sem debate, com docentes e universitários. O deputado Gabriel Magno, presidente da comissão, defendeu que a universidade seja vinculada à Secretaria de Educação. A reitora Simone Pereira Benck não compareceu à reunião. Ainda no dia 15, uma sessão solene reforçou a valorização da extensão rural governamental. Para o deputado Roosevelt, autor do evento, essa área é fundamental para o desenvolvimento econômico e sustentável da agricultura e para a qualidade de vida das comunidades rurais. Há no DF cerca de 300 extensionistas, que atendem a 18 mil propriedades rurais. São eles os responsáveis por fazer a relação entre as políticas públicas e o agricultor. Já na terça-feira, dia 16 de abril, uma audiência pública de iniciativa do deputado Ricardo Vale debateu soluções para superar problemas de infraestrutura em localidades do Grande Colorado e de Sobradinho 2. Entre esses problemas estão asfalto danificado e sistema de gerenciamento de águas da chuva. Os participantes falaram sobre a necessidade de criar um grupo de trabalho para organizar as queixas e encaminhá-las para o governo com propostas de solução. Na sessão ordinária no plenário, ainda no dia 16, o deputado Fábio Félix disse que o governo não tem cumprido uma lei de autoria do parlamentar que prevê a instalação de pontos de apoio para motoristas de aplicativos. A legislação estabelece infraestrutura, como vestiário, banheiro, tomada, micro-ondas e espaço para descanso dos trabalhadores. Também na tribuna do plenário, o deputado Rogério Morro da Cruz defendeu reajuste salarial digno para frentistas do DF. Há na capital 8 mil profissionais da categoria que trabalham nos postos de combustível. Os deputados Gabriel Magno e Deise Amarilho criticaram o projeto do GDF que transfere o Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde. Para Magno, a medida é uma forma de ampliar o IGES e terceirizar os serviços. Já Deise Amarilho disse que o projeto chegou à Câmara como regime de urgência, mas que é mais urgente, nesse momento, resolver os problemas na saúde, como os do SAMU, que, segundo ela, só tem uma ambulância avançada em todo o DF. Na quarta-feira, dia 17 de abril, a deputada Paula Belmonte foi autora de uma audiência pública sobre as demandas dos moradores do núcleo rural de Monjolo, no Recanto das Emas. O evento foi numa chácara da região administrativa. A população local tem reclamado da falta de estrutura, como de transporte público e saneamento básico. Belmonte pediu ao administrador local, Carlos Dalvan, ajuda para solucionar os desafios junto ao GDF. Também no dia 17, uma audiência pública convocada pelo deputado Chico Vigilante tratou sobre o plano de saúde para aposentados e pensionistas da Companhia Energética de Brasília. Desde 2017, quando foi declarada inconstitucional uma lei que garantia o benefício do plano, mais de 3 mil aposentados e pensionistas desistiram do serviço ou tiveram que arcar com o valor bem acima do cobrado anteriormente. A Neoenergia, empresa que substituiu a SEB na oferta de energia elétrica, encerrou no ano passado o convênio do plano de saúde. Hoje em dia, a mensalidade está em torno de R$ 3.500.
A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana se reuniu no dia 17 de abril. Entre as pautas aprovadas está um projeto de autoria do deputado Fábio Félix, que prevê gratuidade no transporte público para pessoas que estejam em situação de desemprego. A deputada doutora Jane foi autora de uma sessão solene no auditório da CLDF que homenageou os 50 anos do Centro de Ensino Fundamental Polivalente, na Asa Sul. A escola recebe estudantes de 10 a 16 anos de idade e é referência de educação cidadã e inclusiva. O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília voltou a ser debatido no plenário da Casa. No dia 17 de abril, o deputado Thiago Manzoni presidiu uma comissão geral que aconteceu no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. O desafio é regular a matéria para fomentar o mercado sem prejudicar o tombamento da cidade. Já na quinta-feira, dia 18 de abril, a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, que é presidida pela deputada Paula Belmonte, debateu sobre meios de aperfeiçoar o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira. O PEDAF é vinculado à Secretaria de Educação e investe recursos de forma complementar em unidades educacionais do DF. A previsão de investimento do PEDAF esse ano é de R$ 119 milhões por parte do Poder Executivo e mais de R$ 115 milhões em emendas parlamentares da CLDF. Também no dia 18, uma comissão geral tratou sobre o surto de dengue no DF. A audiência foi presidida pelo deputado Gabriel Magno. A capital já soma mais de 230 mil prováveis casos da doença em 2024. Magno lamentou a baixa procura da população para a aplicação da vacina disponível no SUS. Ele disse que o poder público precisa recuperar a confiança na vacina, que foi afetada nos últimos anos e que prejudica a saúde pública. Organizadores da audiência convidaram representantes da Casa Civil e das Secretarias de Saúde e Economia, mas o GDF não foi representado nos debates. Após a sanção com veto do presidente Lula da lei aprovada pelo Congresso Nacional para restringir as chamadas saidinhas de presos do regime semiaberto, o assunto foi repercutido aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal pelos deputados distritais. O deputado Thiago Manzoni, do PL, ao citar os 3 últimos casos de feminicídio que aconteceram aqui no Distrito Federal, disse que em um desses casos, o homem teria várias passagens pela polícia. Um governo que diz que o encarceramento não resolve a situação. Eu quero dizer que o encarceramento desse vagabundo, que já tinha sido preso 9 vezes, resolveria o problema da mulher que levou a facada no peito. Este problema teria sido evitado. O atual governo federal quer manter as saidinhas e fala que é para o bem das famílias, para que o preso possa visitar as famílias. Faça-me o favor. Eu quero dizer para a população do Distrito Federal, eu defendo as famílias da vítima. O vagabundo que é preso 9 vezes, ele que fique preso. Ele que pague pelos crimes que cometeu. Esses caras aqui que tentaram matar essas mulheres, o cara jogou gasolina no corpo de uma mulher e de um bebê de 4 meses e ia atear fogo. Ele que fique preso, tem mais é que se ferrar, tem mais é que passar anos na cadeia. Agora a gente fica aqui tendo que ouvir discursos desse tipo. O governo federal teve a coragem de dizer que liberou a saidinha novamente para defender as famílias. Eu não quero defender família de bandido. A família de bandido que conviva com o fato de que há um bandido na família e que ele está preso. Eu quero defender a família de quem é vítima do bandido. Já o deputado Fábio Félix, do PSOL, disse que o debate sobre as políticas públicas de segurança precisa ser aprofundado e que os problemas enfrentados atualmente pelo sistema prisional são multifatoriais. É melhor o que para a segurança pública? Que as pessoas saiam melhores ou piores do que entraram? Melhores. É óbvio, tem que ter oportunidade, tem que ter educação, tem que ter saúde, tem que ter possibilidade. A saída é um processo de progressão que elas enfrentam no sistema prisional. A política penal tem uma lógica. E óbvio que tem que se levar em consideração se a pessoa cometeu crime com grave ameaça à pessoa e violência, tem que ter seriedade, tem que ter rigidez, tem que ter responsabilização. O que não pode é o agente público emburrecer o debate público.
O que não pode é o agente público tratar com ignorância a discussão de uma política pública que é séria, que tem que ser debatida humanizando as pessoas, pensando a realidade social. E mais, presidente, quero fazer um desagravo às famílias das pessoas que estão no sistema prisional. Família de pessoas que estão no sistema prisional não são bandidos. Meu respeito às mães, aos pais, às irmãs e irmãos, companheiras e companheiros, que não tem nada a ver com a atividade criminosa. São famílias que precisam ser respeitadas e não podem ser desrespeitadas como foram aqui nessa casa. As pessoas não pagam a pena do outro, as pessoas não têm a culpa pelo comportamento do outro, como aqui foram colocados, numa mesma cesta, no mesmo comportamento. Esse é o debate que nós temos que fazer. Como é que nós vamos tratar os crimes com menor ofensa social? É pôr na cadeia também? É isso, é tudo na cadeia. Criada em 1992, Águas Claras se consolidou como uma região que alia qualidade de vida, conforto e infraestrutura. São áreas verdes como praças e jardins, ao lado de galerias comerciais, lojas e shoppings. Hoje a cidade conta com cerca de 128 mil moradores em uma área de 9 quilômetros quadrados. É a região com a maior densidade demográfica do DF. São mais de 14 mil habitantes por quilômetro quadrado. A região é também um dos maiores canteiros de obras do país. A cidade possui cerca de 700 edificações. Esse crescimento, no entanto, tem um custo. Águas Claras possui atualmente 11 prédios em situação de abandono, em praticamente todas as regiões da cidade. São imóveis pagos pelos compradores, mas abandonados pelas construtoras. A situação leva a transtornos para os moradores da região. As obras paradas causam proliferação de insetos e roedores, inseguranças para as quadras e desvalorização dos imóveis. E, claro, dão prejuízo financeiro e emocional para as pessoas que investiram dinheiro na casa própria, mas nunca receberam um imóvel. É o caso de Valdice. Há cerca de 20 anos, ela colocou todas suas economias na compra de um apartamento no residencial Blue Sky. O sonho da família era morar próximo ao parque ecológico e ganhar qualidade de vida. Na verdade, foi um sonho perdido. Nós não moramos nesse apartamento. Eu comprei esse apartamento, foi investimento de férias, foi investimento de 13º. Eu cheguei a vender carro, né, que disse que empenhei todo aquele dinheiro naquele imóvel. E foi um sonho perdido, porque até hoje está na justiça, né, dependendo de uma posição hoje da Terra Cap. E há 20 anos mais ou menos que eu espero resposta e não tenho essa resposta. A situação das obras paralisadas em Águas Claras foi debatida em audiência pública na Câmara Legislativa no último dia 12 de abril. A reunião foi proposta pelo deputado João Cardoso e dirigida pelo deputado Pastor Daniel de Castro. Este advogado representa as famílias prejudicadas. Ele pediu a intervenção dos deputados distritais nessa questão. Na verdade, eles não são prédios abandonados, são prédios que estão sendo recuperados pelos adquirentes, porque foi empreendimentos que foram lançados por construtoras que venderam muito, receberam muito, botaram dinheiro no bolso e desapareceram. A legislação permite que os compradores façam uma assembleia, destituam o incorporador e reinicia a obra. Só que esses processos têm demorado de 10, 12, 14 anos. Então são essas questões que a gente está pedindo, que o grupo está pedindo ajuda da Câmara, para que possa olhar com um carinho especial, com um olhar especial para esses grupos. A audiência também teve a participação da deputada Paula Belmonte. Esses terrenos têm dono. Ou é a construtora, ou principalmente aquele que confiou na construtora. Né? Então, assim, é importante a gente mudar realmente essa nomenclatura, por quê? Porque tem o dono. E quando a gente fala paralisada, a obra foi paralisada mais do que isso. A vida daquelas pessoas que confiaram naquela construtora também foram paralisadas. A
Após ouvir os relatos, o deputado Daniel de Castro garantiu que a Câmara Legislativa vai agir com energia, buscando uma solução com o GDF e a Justiça para resolver esse problema. Nós vamos buscar a TerraCap, a audiência com a TerraCap, vamos levar esses moradores lá, porque essas pessoas compraram da TerraCap, nós vamos procurar a Justiça, porque vários deles judicializaram, para que sejam céleres essas decisões e, em conjunto, a gente buscar uma solução para mitigar o sofrimento desse povo, dessa população. Outro encaminhamento é apresentar um projeto de lei para evitar novos casos de abandono de prédios. Nós vamos trabalhar, colocar uma assessoria para discutir algum projeto de lei que faça ter mais responsabilidade, penalidade para esse tipo de gente. Porque para mim isso é um golpe. São pessoas revestidas de nome de empresário que são golpistas, que deixaram essas pessoas em sofrimento, sonhando 20 anos. É uma canalice que não tem tamanho. Rosiane é outra consumidora prejudicada. Ela comprou em 2002 um imóvel no residencial Parkway. As obras começaram em 2003 e logo em seguida foram interrompidas. Enquanto aguardam novas autorizações para a conclusão do condomínio, os compradores cobram soluções das autoridades. Então nós precisamos de providências, né, do governo, dos secretários, enfim, dos dirigentes, né, que nos auxiliem, porque são pessoas que já quitaram, têm a expectativa de residir, pessoas estão de aluguel, inclusive alguns estão residindo de uma forma extremamente precária no imóvel, por não ter condição de arcar com aluguel fora, né? O plenário da CLDF sediou a segunda reunião para debater o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o PPCUB. O documento foi entregue pelo GDF para apreciação dos parlamentares no dia 4 de março e já passou por debate no âmbito da Comissão de Fiscalização, Transparência e Controle. No segundo encontro, o debate ocorreu dentro da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, com a participação de representantes do governo, empresariado local e moradores da área tombada da capital do Brasil. Entre os principais pontos abordados esteve a situação do setor comercial sul. O setor comercial sul é uma área extremamente importante para Brasília. Lá passam 200 mil pessoas por dia e, permanentemente, nós temos uma população fixa de 55 mil pessoas. É maior do que muitos municípios. Então, nós somos quase uma cidade dentro de uma cidade maior. Então, assim, o setor comercial sul, ele é centro e a gente precisa, urgente, promover essa requalificação. Nós todos falamos sempre do setor comercial sul, porque é aquele que está mais exposto. É uma área nobre da cidade, um ponto que seria turístico para a cidade e que, infelizmente, não se consegue andar naquele setor. Dependendo do horário, nosso sindicato está no edifício Embaixador há 54 anos e a gente viu toda essa degradação do setor comercial acontecer. Diversos aspectos do novo plano foram apresentados e debatidos na sessão. O presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis do DF pediu mais atenção para esse tipo de comércio em Brasília. Vários participantes defenderam o projeto como fundamental para o crescimento e desenvolvimento da cidade. O PPCUB, ele vem conciliar esse desenvolvimento de uma cidade capital, de uma cidade viva, de uma cidade rica, culturalmente e financeiramente, inclusive, por que não? Com a preservação desse espaço. Para o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da CLDF, deputado Thiago Manzoni, o debate foi produtivo e cumpriu seu propósito de ouvir os setores envolvidos. Grande parte das pessoas interessadas que vieram ontem eram do setor produtivo, que é um setor que vai ser muito afetado pela legislação que vai sair aqui da Câmara. E por afetado eu quero dizer positivamente, porque finalmente a Câmara Legislativa e o governo do Distrito Federal vão dizer qual é o regramento a que essas pessoas estão sujeitas. Nós vamos dizer quais são as regras do jogo, vamos entregar para o nosso setor produtivo segurança jurídica, que eles tanto querem. O
parlamentar e também o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, Marcelo Vaz, que estava presente na audiência, fizeram questão de destacar que o PPCub já foi amplamente debatido desde a sua concepção, há mais de 15 anos, e que seu objetivo não é dificultar a vida do empresário e morador de Brasília, mas facilitar. Se todos pegarem o texto de fato do PPCub, tirando os anexos, vão ver que pelo menos 80% do texto ele trata de preservação. E tratar de preservação não é engessar a cidade. Pelo contrário, a preservação ela tem que estar aliada ao desenvolvimento ordenado, ao desenvolvimento sustentável, e é isso que a gente está tentando trazer para cá. Hoje nós temos muitas normas, uma infinidade de normas que, inclusive, dificultam a interpretação, dificultam a correta aplicação daquilo que se busca para preservar. Então, quando a gente traz aqui a norma de uso e ocupação do solo, a gente não está alterando parâmetros que possam ferir o tombamento da cidade. Pelo contrário, nós estamos mantendo esses parâmetros e deixando isso cada vez mais claros. Havia, na verdade, muitas polêmicas no texto que às vezes impediam o texto de prosseguir. Esses pontos mais polêmicos foram retirados pelo governo e pela nossa Secretaria de Urbanismo e Habitação e veio um texto mais enxuto para que a gente possa aprovar aquilo que não tem muita discussão, para que a gente possa entregar a segurança jurídica para a população do Distrito Federal e, no futuro, havendo necessidade de aperfeiçoamento, nós alteramos a lei. Acho que assim é um caminho que torna mais fácil a aprovação do projeto. Parabenizo o governo do Distrito Federal e parabenizo também os deputados que têm tido a iniciativa de discutir o projeto aqui na Câmara. O próximo encontro para debater o plano na CLDF já está marcado para o próximo dia 24 de abril. Brasília nasceu com a promessa de ser a capital do futuro, da esperança e das oportunidades. Milhares de imigrantes se aventuraram nos canteiros de obras para construir e, aos poucos, desenvolver a cidade. A nova capital passou a ser um polo de irradiação do crescimento do país. Coube a Juscelino Kubitschek a tarefa nada simples de liderar a concretização do nada da capital prevista na Constituição Federal de 1946. A cidade despertaria o sonho de milhares de cidadãos, muitos do Nordeste, por uma vida mais digna. Logo que a notícia circulou pelo Brasil, começaram a afluir a Brasília milhares de pessoas. E eu me lembro que um dia chegaram 5.000 pessoas em Brasília, procurando serviço. Vinham do Nordeste, a miséria era tremenda. E os paus de arara, como na ocasião se chamavam, se multiplicavam pelos caminhões. E vinham atravessando o cerrado, saltando os rios, quase carregando os caminhões nos próprios braços para chegar até Brasília. Alguns desses trabalhadores, ou os seus filhos que vieram no início ou mesmo depois da inauguração da cidade, entraram para a política. Decidiram assumir postos de decisão sobre o território que eles escolheram para viver com as suas famílias. A CLDF é um retrato dessa história e diversidade. Dos 24 deputados distritais da atual legislatura, 11 nasceram no DF e 13 são naturais de outras localidades. Um deles é o deputado Pastor Daniel de Castro. Com 3 anos de idade, ele veio de Itapipoca, interior do Ceará. Daniel de Castro é um dos 6 deputados distritais que nasceram no Nordeste. Papai veio do Ceará para Brasília, apostar a vida aqui, lá muito difícil, pescador profissional, vivia da pesca, chega em Brasília e vem morar justamente no INCRA 8. Então foi essa vinda dele para Brasília para a busca de uma nova oportunidade, né? Chegando aqui, meu pai virou açougueiro, montou açougue, depois virou açougueiro do Jum, e a gente sempre muito perto do papai, seguindo tudo, mas uma coisa extraordinária ele fez, foi de, muitas vezes, com muita dificuldade, mas não faltava o caderno, não faltava o lápis, a caneta e a orientação para estudarmos. Através dos estudos e do espírito de prosperidade sobre a nova capital, o hoje deputado acumula conquistas. Foi professor, é pastor, advogado e agora também deputado. E entre outros cargos públicos, ele foi administrador regional de Vicente Pires. Lá, ele articulou a construção da ponte da Marginal do Jockey Club,
um investimento de cerca de 5 milhões de reais. Era uma demanda de quase 20 anos por parte da população local. A obra significou um alívio no trânsito da região, principalmente em horários de pico. Enquanto nós estamos gravando, a quantidade de carros que passam aqui. Esses carros, tudo bem? Esses carros não passavam aqui, o pessoal era travado. O morador de Vicente Pires, eu digo, ele era proibido de entrar na sua cidade em horário de pico. Hoje não, é uma realidade, a ponte extremamente, com muita serventia. Vocês estão vendo aí, o povo vai passando, o povo vai falando, e é uma realidade para Vicente Pires. Não só a ponte daqui, como a ponte da Rua 4, e como todo o asfaltamento e as águas pluviais, a infraestrutura de Vicente Pires foi trazida na gestão do governador Ibanez, e eu era aqui o administrador regional. Quem também teve o destino mudado com a mudança para Brasília foi o deputado Chico Vigilante. Ele está no 3º mandato consecutivo como parlamentar na CLDF. Ainda menino no povoado de Palmeiras, interior do Maranhão, ele já era encantado pelo que significava e ainda representa Brasília. Eu ficava escrevendo cartas imaginárias, né? Como que eu estivesse aqui em Brasília. Ouvia muita Rádio Nacional, né? Tinha um programa do Titio Gilvan, né? Que a gente ouvia muito lá. Via as missas, né? Na Rádio Nacional. E via as fotos, né? Dos cartões postais de Brasília. Eu trabalhava na roça. E aí eu decidi vir embora para o Distrito Federal em 1977. A minha ideia, quando eu vim aqui para Brasília, era ganhar um dinheirinho e com esse dinheirinho eu poder comprar um pedaço de terra para trabalhar com meus irmãos lá no Maranhão, que a minha mãe era quebradeira de coco, né? Meu pai, trabalhador rural. Quis o destino que aquele jovem chamado Francisco Domingos dos Santos fizesse carreira como líder popular na capital. Ele lembra um dos momentos mais marcantes da trajetória dele em Brasília. Foi quando da primeira campanha do presidente Lula, em 89, que para mim foi a campanha mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu fui coordenador da campanha aqui, nós ganhamos a eleição em Brasília. Se dependesse de Brasília, o Lula teria sido presidente já em 89. E aí quando eu subi no palanque, né, que eu vi aquela esplanada lotada, completamente lotada de gente, eu não dei conta de falar, né? Eu só chorei de emoção de ver uma praça tomada de pessoas que estavam ali acreditando no nosso projeto. Quem também nasceu no Nordeste foi o deputado Joaquim Roriz Neto, mas outro Nordeste, o dos Estados Unidos, mais precisamente na Filadélfia. Depois viveu em Goiânia e chegou em Brasília aos 8 anos de idade. E foi mais ou menos nessa época que ele viveu uma das cenas mais memoráveis da sua vida no DF, a inauguração da Ponte JK. Quando eu era criança, a gente fazendo a primeira caminhada na Ponte JK, quando ela estava sendo inaugurada. As pessoas achavam que aquela ponte nunca ia sair do papel, achavam que aquilo lá era um sonho. E eu lembro de todos os jornalistas, todo mundo falando o tanto que aquilo foi uma grande conquista. Alguns anos depois, recebeu um prêmio internacional como a ponte mais bonita do mundo. Eu lembro disso como se fosse ontem. O deputado é neto de um dos políticos mais populares da história de Brasília. Joaquim Roriz foi governador do DF por 4 vezes. Mas, apesar da inspiração, Roriz Neto pretende trilhar uma trajetória política com a própria identidade. Uma das principais coisas que eu tento fazer nesse primeiro mandato é pegar uma das bandeiras que foi o marco do meu avô e dar seguimento, que é o combate à fome. A gente lutou por melhorias nos restaurantes comunitários, a gente lutou por melhorias no programa que foi idealizado pelo governador Ibanez e pela primeira-dama Maiara, que é o programa do Prato Cheio. A gente luta por crescimento em diversos segmentos relacionados a projetos como a geladeira solidária, como as hortas comunitárias. Eu amo toda Brasília, mas eu tenho um carinho extremamente especial por Vicente Pires e 26 de setembro. Brasília para mim é tudo, né? Ela é amor, ela é carinho, ela é compreensão. E nos próximos meses e nos próximos anos, Brasília vai crescer, vai melhorar ainda mais e a qualidade de vida não vai parar de crescer.
E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.